Convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 24, versículo 13. Êxodo 24, 13, na nossa meditação de hoje, é algo bem simples, mas eu acho interessante esse versículo, até pela maneira como ele é traduzido na NVI e na nova versão transformadora. Na corrigida e atualizada diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Aí tem a continuação, né? 24, 13. Isso. Disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Então nós temos aqui essa cena em que Moisés tem um grupo de líderes junto com ele. Você tem Josué, você tem Arão, Hur, pessoas que são os braços direto de Moisés. Moisés chama Josué junto com ele para subir ao monte e ele deixa o seu irmão e Hur responsáveis ali por qualquer dificuldade que o povo venha a ter enquanto eles estão no monte. Mas uma palavra que me chama bastante atenção, nesse versículo 13 especialmente, ele diz ali: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Tanto na versão da nova versão internacional como a transformadora, eles colocam: levantou-se Moisés com Josué, o seu auxiliar. Então a ideia, e é tão interessante que é a mesma raiz da palavra que aparece lá em Gênesis quando Deus fez Adão e Eva. A Eva é auxiliadora idônea, aquele auxiliar em que eles tinham completa confiança, completa intimidade, né? O investimento de Moisés na vida de Josué e trabalhando não só na vida de Josué como pessoa, mas até mesmo preparando Josué para o futuro, para tudo que iria vir. Quando nós tivemos, e eu não tenho como hoje à noite na nossa meditação não falar um pouquinho sobre o Júnior. Eu acho que é algo importante para ser dito. Eu não consegui falar lá no funeral, foi um momento bem difícil. O pastor, ele deu a mensagem e ele estava olhando para o Júnior, lembrando da história dele e fazendo a comparação com Estevão. E o primeiro diácono da igreja, em Atos 6, quando ele é escolhido, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Mas quando eu penso sobre o Júnior, sempre um personagem que vem na minha mente é Josué. Talvez por causa do trabalho que nós fizemos juntos durante todos esses anos. Alguém disse que a gente tem poucos amigos na vida que você pode contar numa mão. Eu acho que o Júnior era um amigo desses. Ele era aquela pessoa que eu tinha intimidade muito, muito grande. Quando eu cheguei na igreja como jovem, a primeira Bíblia que eu ganhei foi dele. E depois disso, todas as coisas que Deus foi permitindo fazer juntos, não só aqui na igreja, mas depois no começo da igreja. Eu tenho certeza que a igreja lá no Pinheirinho, a Igreja Nova Esperança, ela é algo que era da vontade de Deus, e Deus estabeleceu, Cristo estabeleceu aquela igreja, mas eu tenho certeza que muito daquilo que aquela igreja não seria como ela é se não fosse pela vida do Júnior também. E eu não falo por causa de investimento financeiro, eu falo por causa de investimento da vida dele. Dos quase 13 anos que a gente ficou junto, desde o início, desde a compra do terreno e todas as coisas, muitas vezes eu estava com ele sozinho, trabalhando, e ele era Josué. Não com a pretensão que eu fosse Moisés, mas no trabalho que a gente está fazendo, ele era esse coração de auxiliar, de estar pronto para assumir e vestir a camisa. Havia muitas situações em que eu chegava e falava: Júnior, eu preciso que você resolva isso. Porque com a experiência, a maturidade e o respeito que ele conquistou das pessoas da igreja, muitas vezes eu podia dizer a mesma coisa, mas ele dizia e havia uma voz no coração daquele povo para ser sensível. Então o objetivo nunca foi quem é que fala, né? Tem que ser o pastor. Não, a ideia era ajudar as pessoas a se aproximar de Deus, de Cristo, e Deus usou muito a vida do Júnior, não só dele, da Cleide, das crianças também, nesses anos que a gente trabalhou, vendo a Nicole crescer. Ela é um pouco maior do que a Diana quando eles foram para lá.
E então tudo isso, toda essa história de vida que a gente pôde viver juntos, e Deus, como o pastor falou ontem, levou o Júnior, antes de ontem, né, levou o Júnior muito cedo. E conversando hoje à tarde, a gente estava pensando, por que será? Né, se é que a gente pode fazer essa pergunta para chegar a uma resposta. E o pensamento do pastor Paulo é que às vezes Deus tira alguém tão forte para que possa levantar outros. O Júnior, ele não foi feito de um dia para o outro. Houve anos de Deus lidando, trabalhando, moldando ele para que ele chegasse a ser a pessoa que ele era. Alguém disse que numa floresta grande, quando você tem uma árvore muito grande, ela cai. As árvores pequenas, enquanto aquela árvore está lá, as árvores menores, elas se beneficiam da proteção da tempestade, da chuva, do sol. Mas uma hora, quando aquela árvore não está presente, é a oportunidade para as árvores menores crescerem. E, irmãos, eu sei que o Júnior foi alguém muito importante nas nossas vidas, especialmente na minha família. Passei a virada do ano novo com eles, na casa deles, jantando junto. E havia planos, havia ideias, muitas coisas que a gente estava conversando, coisas que a gente visualizava sempre a obra de Deus. Era uma alegria sentar junto e uma pessoa espiritual, de você poder discutir as coisas da Bíblia, as coisas da vida, da igreja, com o espírito sempre de ajudar, sempre de somar. Não havia no Júnior um coração que ia sempre contra a liderança. Se havia algo contra, era porque havia uma razão, e nunca com espírito de rebelião ou de má vontade. Mas eu quero dizer isso para dizer que o Júnior não é o único. Nós temos muitos outros homens na nossa igreja que podem muito bem crescer e ser tão grandes quanto o Júnior foi. O Júnior cumpriu o papel dele. Foi da vontade do Senhor e Deus ainda nos deu um ano com ele, né? Desde aquela doença em que ele ficou, que fez uma grande cirurgia, Deus podia ter levado ele naquele momento, poderia ter levado ele naquele dia, na primeira grande convulsão que ele teve. Mas eu penso que Deus, na sua bondade e misericórdia, ele foi bom conosco. Ele nos deu um ano para poder usufruir dessa amizade, de poder juntos orar pela vida dele, e ele sentiu o amor não só nosso da igreja, mas eu acho que de muitos lugares do mundo, e ele completou o trabalho dele. Mas agora é a nossa hora. Se nós estamos aqui, irmãos, se Cristo ainda não voltou, é porque há trabalho para ser feito, há algo importante que nós precisamos realizar. E eu acho que esse legado que o Júnior deixa é um desafio para todos nós. Olhar para Josué como esse servo e essas marcas que a vida de Josué tem. Você pode ler depois a Bíblia. Eu coloquei várias marcas aqui. Eu vou só citar, porque eu nem vou pregar verdadeiramente a mensagem. Eu quero só compartilhar esse pensamento. Você vê na vida de Josué um homem de humildade. Humildade que ele tinha antes de ser líder. Ele estava sempre disposto para servir. Por 40 anos ele serve Moisés no deserto. Ele é aqui conhecido sempre como o assistente de Moisés. Eu acredito que reconhecido em tantos lugares onde aparece no texto, as pessoas iam chamar, sabiam que Josué estava ali pronto para cobrir a necessidade e ser um apoio e um suprimento para Moisés. Também depois, não somente isso antes de ser um líder, mas o que é interessante é que depois, como líder, quando ele assume, quando Moisés não está presente, ele está disposto a servir, ele continua servindo. Ou seja, não é só servir antes de ser alguém que ocupa uma posição na igreja, mas é durante todo o tempo. Apesar de ter sido colocado pelo próprio Senhor, ele sempre está disposto a reconhecer e servir alguém maior do que ele. E você pode encontrar isso em Josué capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 15. Alguém disse que o presidente Abraham Lincoln, ele escreveu nos seus diários a seguinte frase: os grandes líderes não deixam que o elogio suba à sua cabeça, pois eles são humildes o suficiente para saber quando é a hora de servir. Então, o Júnior tinha dificuldades como ser humano, como pessoa, né, lutando sempre com, às vezes, a ansiedade, o nervosismo,
o desejo de que as coisas fossem bem feitas, mas a gente sempre podia ver a característica de humildade. Não havia um serviço que eu não pedisse que o Júnior pudesse fazer, que ele não fazia com bastante dedicação. Às vezes até eu falava, não precisa ser tão perfeito, Júnior, não precisa ser assim, vamos fazer o melhor com o que a gente tem, o melhor que a gente pode fazer com o que nós temos. Mas ele zelava para que a coisa fosse bem certa. Outra característica de Josué é o homem de fé em Deus. Quando você vê isso, acho que a cena melhor que vê essa fé de Josué é quando ele é enviado para espiar a terra. Enquanto todo mundo volta reclamando, você tem ele chegando e mesmo sob pressão, juntamente com Caleb, ele demonstra fé em Deus através do relatório. Ele fala, sim, tem gigantes, o problema é real, mas nosso Deus é maior que os gigantes. Nosso Deus é o Deus, o Senhor dos exércitos. Então, você vê essa fé de Josué enfrentando às vezes a grande maioria, e Júnior também tinha essa característica. Outra coisa interessante, você vê quando tem a queda do muro de Jericó. Deus dá todas as instruções para como fazer para vencer aquela cidade, para tomar a cidade, e somente a fé de Josué podia seguir. E você vê, Josué ele segue à risca as instruções de Deus, e o Júnior tinha isso também, esse desejo de buscar sempre olhar para a palavra e fazer com que a gente pudesse seguir aquilo que Deus estava dizendo. O Martinho Lutero, ele escreve a seguinte frase: grandes líderes percebem que não podem colocar a sua fé nos homens, incluindo eles mesmos, mas eles procuram manter o seu olhar em Deus. E eu acho que o Júnior tinha essa mesma atitude também. Ele sabia que tinha suas dificuldades, mas ele sempre estava buscando ser sensível para aquilo que Deus queria na sua vida e na vida daqueles que estavam ao seu redor. Também, outra característica de Josué, ele era um homem da palavra de Deus. O sucesso de todo o trabalho de Josué, ele sabia que estava relacionado com ele estar firme com a palavra de Deus. Eu acho que não tem pessoa que sempre estava dedicado a olhar para a palavra de Deus e refletir a palavra de Deus como o Júnior procurava fazer. Então, eu acho que essa característica sempre me chamou muita atenção no desejo, no amor pela palavra, na preocupação para que a gente sempre fizesse aquilo que Deus fala e não simplesmente seguir aquilo que a gente gostaria de fazer. Um homem de oração também. Você vê Josué, ele ora para a vitória do povo, ele ora muitas vezes no meio das batalhas, quando está tendo a batalha. Josué capítulo 10, versículos 9 a 14, você pode ver isso, eles estão no meio da luta, e aí ele vai lá, e ele para tudo, e ele vai buscar Deus para orar. Eu sei que muitas vezes o Júnior nem sempre estava orando antes, mas uma coisa que eu sei que muitas vezes ele orava ele sabia reconhecer quando estava no meio da batalha e a gente precisava parar as coisas e buscar Deus em oração. Não foram poucos momentos em que a gente estava em situações de sem saber o que fazer, como continuar o trabalho lá na Nova Esperança especialmente, e tinha que parar tudo. Vamos parar tudo, vamos orar. Ou chegando na oficina, ou ele chegando lá na igreja à tarde, às vezes deixava as coisas para ir lá, para a gente poder buscar Deus junto, buscar sabedoria em como resolver aquelas situações. Então, Josué, ele aprendeu muito com Moisés. Eu tive um privilégio de aprender muito com o Júnior. Talvez muitas vezes, no meu coração, eu me sentia mais Josué. E eu tive um privilégio para ter o Júnior como o meu Moisés. A minha pergunta hoje à noite é: você está disposto para, mesmo sendo um irmão, uma irmã, está disposto para ter uma vida que Deus pode usar da mesma forma como Deus usou o Júnior? Ou quem sabe até usar ainda mais? Não tem maior privilégio para nós como pastores de ver nossos filhos, né, na fé, andando de acordo com a verdade. E o modelo que o Júnior nos deixa, o legado, é algo que vai viver na minha vida, na minha família. E
qual o legado que eu vou deixar, que você vai deixar? Qual vai ser a história que vai ser contada? Talvez daqui a alguns anos ninguém lembre do Júnior na história da nossa igreja. Mas uma coisa, irmãos, Deus não esquece. A Bíblia fala que Deus ele não é homem para que se esqueça. E na presença de Deus, nesse momento, eu tenho certeza que Deus está honrando grandemente o Júnior, porque as coisas que o Júnior pôde fazer foi por causa da capacidade que o Santo Espírito de Deus deu. Mas eu sei que a minha alegria, eu estou emocionado, mas não de tristeza, pela separação, sim, mas é saber que nós não estamos sozinhos, nós temos um ao outro, e é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor com todo empenho e com toda a nossa dedicação, e honrar não só o Júnior, mas o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa dedicação a Ele. Então, que bom que Deus nos deu o Júnior, mas que nós possamos ser os próximos Josué, que nós possamos ser os Estevão em nossa igreja, para a bênção de muitos, e de muitos que vão conhecer o Senhor, e que pode conhecer o Senhor. Eu tenho certeza que é isso que o Júnior gostaria que a gente pensasse, né? Do Deus que nós temos que servir, temos que continuar firmes, temos que continuar. E como ele sempre dizia, essa era a nossa frase juntos, não vamos roer a corda, temos que manter a corda firme, tem que manter a corda esticada, não pode deixar ela cortar, porque tem pessoas do outro lado que precisam, eles não podem ficar sozinhos, eles precisam de Jesus Cristo. Querido Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por esse tempo juntos aqui. Me ajuda, Deus, a poder ser também um instrumento do Senhor. Obrigado pela vida do Júnior, mais uma vez, pela memória dele. E sei que ele está regozijando diante do Senhor. A gente vai se encontrar ainda diante do Senhor. Muitas coisas que a gente vai poder conversar, muitos serviços que eu tenho certeza que ele vai querer saber como foram as coisas que o Senhor fez, a maneira como o Senhor conduziu nossa igreja. Continua abençoando o pastor Paulo, todo o trabalho. Pedimos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor levante homens que tenham um coração na tua obra, não vão ser iguais ao Júnior, mas vão ser cada um com seus talentos, com seus dons, com a sua dedicação, ter o mesmo amor pela obra do Senhor como ele tinha. E também, ó Deus, a dedicação, a motivação, a alegria de apoiar a igreja, apoiar o trabalho que era feito, se envolver não só financeiramente, mas com a sua própria vida. Peço a Deus as suas bênçãos sobre a vida da Cleide nesse momento, conforta ela de uma forma tão especial. Também, ó Deus, o Nicolas, a Débora. Obrigado, Deus, pela netinha, que o Senhor permitiu que o Júnior pudesse conhecer. Abençoa a Nicole, seu marido, e que esses dias sejam dias em que o Senhor derrama grande conforto e grande paz sobre esse lar e sobre eles, e nos ajuda como igreja a poder estar atento para não cobrir a falta que o Júnior vai fazer, porque eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso, Pai. Mas poder ser um alento para eles quando eles sentirem, não venha se sentir sozinho, mas sentir saudades. É por isso que eu oro agradecido ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.